Se socando. Passa já. Sim, eu sei. Eu sei o que isso significa. Eu sei como isso é. Eu vou... sua esposa... Você tinha que vir com mais força se quisesse me derrubar. Jogadores da National Football League que se odeiam. Começando com Patrick Mahomes. Sua rivalidade com uma estrela da National Football League gerou provocações e tornou Mahomes alvo de zoação mundial. A situação nem é surpresa, já que Mahomes já admitiu que ele e o time dele têm uma história com os Raiders. A semana dos Raiders é a única rivalidade na liga que realmente me lembra uma de faculdade. Você sente um pouco de ódio por esse time. Dá pra sentir, a energia é simplesmente diferente. Mas Mahomes não brigava só com o time, também tinha rivalidade pessoal com um dos melhores jogadores deles. Um branco tatuado, com visual excêntrico, fuma charutos ao vivo na televisão e põe Tiff pra tocar no vestiário do time. Este é Max Crosby, ele também detesta Mahomes. Quando eles jogaram juntos, o mundo percebeu que havia algo pessoal entre eles. No começo do jogo, Max e os Raiders dominaram os Chiefs, abrindo 17-0. Então os Raiders estavam se sentindo confiantes nesse momento, especialmente o Max. É por isso que ele não só derrubou o Mahomes e fez uma dancinha, como também começou a provocar o Mahomes de propósito só pra irritar ele. Sim, nesse jogo eu provoquei ele um pouco empurrando o seu ombro depois que a bola já tinha saído. Só provoquei ele pra ver a reação de um cara bom, né? E ele ficou irritado. Pô, cara, eu entendo que você tá me encostando, mano, mas não me dá soco, mano. Nesse momento, Mahomes estava puto, e depois de tentar virar o jogo lançando um touchdown, Mahomes correu até Max e aumentou ainda mais a treta. Tô aqui o dia todo. Acho que foi o Kelsey que marcou. Eles correram pela endzone e fui direto dar uma cabeçada nele, tipo, e aí... Agora viralizando por falar besteira e quase brigar. Naquele momento, Mahomes estava animado. Ele imediatamente iluminou o placar com mais 1, 2, 3 touchdowns para surpreender os Raiders. Ele ainda provocou Max e sua equipe mostrando com os dedos que lançou 4 touchdowns no dia. Toda essa situação fez com que a rivalidade, ou seja lá como você queira chamar, entre Mahomes e Max virasse manchete em todo lugar. O mais engraçado para os fãs foi a voz do Mahomes nas provocações. Eu tô aqui. Isso fez os fãs zoarem, dizendo que ele parecia o Caco, o sapo, o que é perceptível. Ouço isso desde a 7ª série. Até o colega de equipe dele zoava a voz do Mahomes nas entrevistas. Eu tô aqui, ei, eu tô aqui. Independentemente das zoeiras ou não, a treta entre Mahomes e Max nunca vai acabar. E nem a treta do Deebo Samuels com uma lenda da National Football League. Isso terminou com ele sendo trollado por umas crianças. Veja a treta do Deebo com o ícone da moda Cam Newton. Tudo começou quando o cara falou besteira sobre Brock Purdy, quarterback do Deebo, em um podcast. Mas Brock, escuta, eles não estão ganhando por causa dele. Isso pode incomodar muita gente, mas é a verdade. Brock Purdy. Esses são administradores de jogo. Eles não fazem a diferença. Escuta, mãe, eu não dou a mínima para o que você faz. Você não precisa marcar toda vez. Você só não precisa lançar uma interceptação toda vez também. Ao que tudo indica, ele não mentiu sobre o cara ser superestimado, porque no jogo seguinte, Purdy teve sua pior atuação ao lançar não uma, não duas, Essa aqui foi pintada naquele ano. nem 3. Foram 4 interceptações, o que resultou em algumas pancadas, e Cam certamente estava assistindo. É por isso que ele tweetou uns emojis que, pra mim, pareciam que ele estava tentando dizer pro mundo, eu avisei. Os fãs pensavam que Cam era apenas um invejoso aposentado, até que passou a ser criticado por todos. Em 2023, com foco nos reservas da National Football League, onde está Cam, não está em nenhum elenco da National Football League, certo? Ele parece aquelas pessoas que tweetam pra mim do porão, tipo, volta pra cozinha. É como se você estivesse em casa. Cam, você entende mais de futebol americano que isso. Vamos lá, Cam. Acho que Brock Purdy é exatamente o contrário de um gerente de jogo. Tudo bem, não era apenas uma mulher aleatória ou alguém velho o bastante para ser avô do Cam falando. Assim que Deebo, também conhecido como companheiro de equipe do Purdy, ouviu tudo isso, ele chamou o Cam ao vivo na televisão. Primeiro de tudo, Cam Newton começou a mandar mensagem pro meu celular, mano. Ele era fã, 2 semanas atrás. Isso é muito doido, insano. Você queria que eu fosse ao seu podcast após falar do meu quarterback, achei engraçado. Mesmo com a indireta de Deebo, Cam negou tudo e tentou expô-los ainda mais. Deebo, meu Deus, você precisa parar o Cam, mano. Quero dizer, se você dissesse algo tipo, Cam, para de ligar pro meu telefone, tipo, eu tenho seu número, e se eu divulgar pra todo mundo ver, eu quero receber.
Depois de tudo isso, parecia que as coisas estavam esquentando. Dibbo tentou provar ser o verdadeiro mostrando prints das mensagens que Cam enviava para ele. A conversa começou assim: "Ei Dibbo, é o Cam. Quero te chamar pro podcast nas próximas semanas. Me responde aí." O Debo disse que não sabia quem era, então o Cam se apresentou. Após não obter resposta do Debo, o cara surtou e xingou: "Vai se fuck, Debo. Vai ficar em silêncio? Não sou o Lil Bru. Apaga meu número. Vai dar problema. Vai ao programa da K. Adams falar de mim. Não esperava menos de você, Lil Bru. Foca em você mesmo, filhote. Agora beleza, não vou mentir. Aquela fonte estranha, ou sei lá o que o Cam tava usando, me fez pensar que eu tinha dislexia e não conseguia ler ou algo assim. Vendo rápido o Twitter dele, dá pra notar que ele sempre escreve assim, então todos acreditaram que as mensagens eram reais. Vazaram mensagens de um grupo do ensino médio em que um garoto disse ter conseguido o número do Dibbo e fingiu ser o Cam ao mandar mensagem pra ele. Todos esses garotos ficaram empolgados porque a pegadinha deles viralizou. Os fãs não acreditavam que o Dibbo tinha sido trollado desse jeito, chamavam ele de idiota, diziam que ele era bobo. Um deles até inventou uma palavra nova e disse que ele foi Cam pescado. Então, independentemente de as mensagens terem sido o mesmo do Cam ou não, tenho certeza de que o Dibbo ainda odeia aquele cara por ter envolvido ele nessa confusão. A situação foi tão constrangedora que o Dibbo apagou todas as capturas de tela. Quando todos achavam que as pegadinhas tinham terminado, os mesmos garotos postaram um vídeo ligando para o Dibbo, que atendeu. Faz tempo, mano. Eu queria falar com você, ó. Tem gente que te admira e te vê como exemplo. Nada, mano. Eu só queria conversar mesmo. Tipo, não sei se você tá ocupado agora, mas eu tava ligando só pra, sabe, qualquer coisa que você tiver pra... Ligações, mensagem e entrevistas são outra coisa. DK Metcalf mostrou que detestava uma lenda da National Football League usando suas nádegas. Agora, tudo bem, antes das coisas ficarem tão pesadas assim, esse ódio já devia estar se formando há um tempo. Após DK notar como Shannon Sharpe criticava jogadores na televisão, percebeu que Shannon sempre dizia absurdos impunemente, mas ao citar DK causou uma treta. Tudo começou quando o DK enfrentava os Steelers, que buscavam a virada nos minutos finais. Perdendo por 3 pontos com 30 segundos no relógio, ele fez uma recepção incrível para manter o time vivo. Pouco depois ele cometeu um erro que custou a vitória ao seu time. DK tentou marcar o touchdown da vitória em vez de sair de campo para parar o relógio, mas deixou a bola escapar, fazendo o tempo correr até restarem poucos segundos. Então, o erro bobo do DK não só acabou com as chances do time dele de vencer, como também o forçou a se contentar com um field goal e no final, eles perderam. Após tudo isso, dava pra ver que Shannon tinha bebido, pois estava sem filtro. Ao entrar no Twitter, ele criticou o DK. O que o DK pensava? Por que tentar ser o herói? O que até parecia uma crítica inocente. Mas isso foi só o começo da briga deles, porque a primeira resposta do DK foi citar o tweet e dizer: "Pare de me questionar, garotinho." Agora, isso foi hilário porque Shannon é literalmente uma lenda, com 1,88 metros de altura e 100 kg de puro músculo. Ele definitivamente não é um garotinho. Ele é assim, mas DK também é um monstro. 1,93 metros, 104 kg e menos de 2% de gordura corporal. Olha só esse cara. Ele realmente pode chamar os outros de pequenos, então deixei passar. Shannon não deixou passar. No Twitter disse que não havia o que questionar, que foi uma jogada idiota e o orgulho o impede de admitir. Não questione o que fiz. Torça para que seu currículo seja tão bom quanto o meu e aproveite seu dia. E depois de tudo isso, sinceramente, DK ia mesmo aproveitar o dia dele. Mas antes respondeu: "Pelo visto, posso limpar minha bunda com seu currículo." Continue fofocando, fracassado. Caramba, DK estaria se limpando com um papel higiênico lendário. Tipo, um dos antigos times do Shannon realmente tweetou isso, dizendo: "Ouvimos dizer que alguém estava procurando o currículo do Shannon e o tweet mostrava como o Shannon venceu 3 Super Bowls, participou de 8 Pro Bowls, fez o touchdown mais longo dos playoffs e está no Hall da Fama." Isso me fez pesquisar no Google o currículo do DK, mas basicamente não encontrei nada. Talvez ele seja o vilão da história. De qualquer forma, o ódio entre eles não vai sumir tão cedo. Ser odiado por um jogador não se compara ao astro da National Football League, detestado por uma cidade inteira só por provocá-los com uma camiseta. Voltando ao momento em que a camiseta de George Kittle causou tumulto na cidade toda. Todos sabem da antiga rivalidade dos 49ers com o Dallas Cowboys, que continua até hoje. Kittle sempre faz jogadas incríveis contra eles e ajuda seu time a vencer várias vezes. Para Kittle, humilhá-los em campo não bastava. Ele planejou algo para o próximo jogo que faria com que a coisa se transformasse em ódio de verdade. Não só dos jogadores dos Cowboys, mas também dos torcedores e de toda a cidade de Dallas. Kittle se inspirou no lendário provocador Gary Plummer, ídolo dos 49ers que também dominava os Cowboys nos anos 90. Teve uma vez em que ele humilhou Dallas ao usar algo debaixo do uniforme durante um jogo de playoff contra eles. Algo desrespeitoso e icônico.
Kittle achou hilário reviver o que ele usou naquele dia e secretamente vestiu por baixo do uniforme no próximo confronto. Enquanto Kittle fez 3 touchdowns no melhor jogo da carreira, o que já era humilhação, ele ainda mostrou algo polêmico. A camiseta do Kittle era tão inapropriada que a National Football League não postou vídeos. Tive que mostrar o vídeo de um torcedor. Estava escrito Fars Dallas, e Kittle acabou postando no Instagram para o mundo inteiro ver. Não vou negar que comentei ou até comprei uma camisa dessas. Mas os jogadores dos Cowboys sentiram o ódio na hora, então uma das estrelas deles, Micah Parsons, até participou de um podcast para começar a criticar o Kittle de volta. George Kittle fez 3 touchdowns contra a gente e postou no Instagram. Que se dane Dallas! Acho que ele está levando isso mais pro lado pessoal do que deveria. Mas digo, ri agora, chora depois. Temos uma resposta para isso. Mesmo após tudo o que ele disse, não só os jogadores se sentiram desrespeitados ou tentaram bancar os durões. Torcedores de Dallas começaram a provocar Kittle, e um chegou a dizer que ele merece suspensão de 1 ou 2 jogos. Outros disseram que deveria ser de 6 a 9 jogos. Teve quem achou que o Kittle só fez isso para aparecer, chamou ele de Travis Kelce de loja de $1, 1,99 e até de lixo. Mas mesmo parecendo que a cidade inteira estava contra ele, Kittle não estava nem aí para quem se sentiu desrespeitado pela camisa dele. Após um touchdown corrido, não no seu, você foi até a torcida e mostrou a camiseta de baixo. Essa camiseta de baixo é para todo jogo? Galera, isso foi só no meu embalo, cara. Eu coloquei, sabe, só estou usando uma camiseta. Não sei como aquilo apareceu ali. Ah, sim, talvez eu tenha me inspirado um pouco no nosso cara Gary Plumber, que usou isso, hein? Tenho quase certeza que foi no campeonato da Conferência Nacional de Futebol de 94 contra o Dallas. Então, tem algumas coisas que precisam ser usadas pelo time. Eu só acho que é uma coincidência eu ter aparecido com isso no meu peito no Sunday Night Football. Então é isso. Após Kittle falar tudo isso, a situação cresceu tanto que a National Football League não queria que ele causasse mais problemas com outros times. Eles multaram ele em $13 mil, deve ser a camisa mais cara que já ouvi. Mas nenhuma quantia em multa poderia ter acabado com o ódio entre esses próximos jogadores. O ódio de Tom Brady por outra lenda da National Football League o inspirou a ganhar um Super Bowl. Sentado pensei, você vai ficar com aquele filho da mãe. Eu sei o que isso significa, como é sentir isso, e vou acabar com você por isso. Isso ocorreu porque o contrato do Brady com os Patriots ia terminar. Os times estavam entrando em contato com ele, e uma organização fez ele sentir que realmente iam contratá-lo, os Dolphins. No último segundo, desistiram e avisaram Brady que queriam outro titular. Isso feriu o ego do Brady, porque além de ele obviamente sentir que ainda era o maior de todos os tempos e muito melhor que o cara deles, o Brady ficou irritado. Só de falar sobre o cara. Eu pensei, você realmente vai ficar com aquele cara. Tá falando sério? Tom. Acho que o Tom não queria ir para aquele time, mas agora é como? Porque não me querem. Com certeza. Quando eu olho pra trás, eu penso, de jeito nenhum que eu teria ido pra aquele time. Eles disseram que não me queriam. Eu entendo o que isso significa e como é, e vou a te ferrar por causa disso. Mesmo sem citar nomes, ao olhar o depth chart dos Dolphins daquele ano, fica claro que Brady falava de Ryan Fitzpatrick. Isso veio à tona, e para surpresa geral, Ryan confirmou e ainda revelou que odiava Brady por motivos desconhecidos. Talvez você tenha vivido isso no último ano e meio, quando tentavam saber. Você é o filho da mãe citado pelo Tom Brady? Tinha que ser eu. Acha que era você? Sinto que o Brady te respeita. Sem respeito, jamais apertaria minha mão. Já contei essa história antes, mas ele me irrita porque todo ano eles sempre ganham da gente. Em 2011 conseguimos vencê-lo no início da temporada com um ótimo começo. Ele lançou 5 interceptações naquele jogo. Foi maravilhoso ver cada uma delas. Sério, foi maravilhoso de ver. Saiu correndo direto, sem aperto de mão nem encontro de quarterbacks no centro do campo diante das câmeras. Beleza, se cuida, cara, sabe? Isso me incomodou muito porque não houve respeito ali. E acabou em Nova York com os Jets e com Miami vencendo ele. A última foi ainda melhor porque eles precisavam nos vencer para garantir o mando de campo. Fomos lá, marcamos no fim e vencemos. Assim, Kansas City joga em casa e vence o Super Bowl. Ele apertou sua mão depois dessa? Sim, acho que sim. Agora, mesmo que Ryan tentasse fazer parecer que merecia ser respeitado, porque aos olhos dele, ele levou a melhor sobre Brady nos confrontos deles, os registros históricos mostravam exatamente o contrário. Os fatos provavam que Ryan passou por 9 times diferentes durante toda a sua carreira e seu retrospecto geral contra Brady era de 3-11. Esse cara é ruim. Apesar do constrangimento, as provocações de Ryan motivaram Brady a entrar nos Buccaneers, time onde Ryan já jogou.
e tentar ganhar um Super Bowl para eles, algo que Ryan nunca conseguiu. E depois que Brady derrotou lenda após lenda nos playoffs, até finalmente levantar seu 7º troféu de campeonato, quebrando recordes. Ou seja, algo inédito. Você pensaria que Ryan reconheceria o mérito de Brady e superaria a rivalidade. Brady claramente ocupava a mente do cara, o que ficou claro quando Ryan negou que ele fosse o maior de todos os tempos. O cara ficou obcecado com isso, e é por isso que Brady zoou ele uma última vez. Ryan Fitzpatrick. Ah, não de novo. Gosto dele, mas parece que ele tem algo contra mim. Conversei com Ryan Griffin, um dos nossos quarterbacks, e ele disse que o Ryan sempre implica com ele. Não sei porquê. Talvez eu e o Ryan precisemos conversar. O Ryan também é um cara sensacional e eu já competi contra ele. Quero dizer, ele é um cara de Harvard. Agora ele parece desleixado e está na televisão fazendo o que será meu trabalho futuramente. Acho que o Ryan está indo bem. Não sei por que ele precisa, sabe? Achar que eu estou atrás dele ou algo assim. Olha o Brady, cara. Aqui tirando o som do sarro da vida inteira dos jogadores. Mas enfim, voltando aos jogadores da National Football League que se odeiam, com Patrick Mahomes odiando um time inteiro porque eles o transformaram em um personagem de desenho animado. É tudo por causa da voz do Kermit. Saudações a todos. Aqui é o Kermit, o sapo, e a voz do Mahomes. São iguais, somando isso a Mahomes e as estrelas dos Raiders sempre brigando. Como é sua relação com Patrick Mahomes? Minha caça está ruim sempre que vou lá. Brinquei um pouco, empurrando ele no ombro. Eu olho pro Mahomes e penso, e aí, para de vir pra cima de mim, se alguém vier vou bater primeiro. Eu dei uma cabeçada nele. Jogadores dos Raiders transformaram Mahomes em um boneco do Kermit. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Isso levou fãs a zoar Kermit Mahomes com memes, emojis de sapo e frases como "vai ser ótimo ver ele chorar de novo". Agora dava pra ver que Mahomes já estava odiando tudo isso, mas o ódio dele foi pra um outro nível durante o próximo jogo, porque fãs foram vestidos e com bonecos do Kermit. Mas o ódio do Mahomes por esses fãs e pelos Raiders não é tão insano. A treta do Travis Kelce com outra estrela da National Football League fez ele ser multado em mais de $11 mil, começando no primeiro jogo dos Chiefs contra os Broncos, quando o Kelce viu seu quarterback sofrer golpe sujo de Von Miller. Depois o Von não só derrubou o Kelce, como também fez um saque no quarterback e ainda comemorou de forma desrespeitosa. Agora está tudo bem. O Von simulando um movimento no ar e fingindo que acabou de ferrar o time me fez rir. Mas o Kelce provocou o Von com algo ainda mais explícito, então depois que o Von e o time dele finalmente venceram o do Kelce, ele continuou provocando quando compartilhou o vídeo dele jogando o Kelce e disse, cabeça de Gronk falso. Kelce respondeu, deixando claro que seu gesto no jogo não era para os árbitros. E disse, Von deu um golpe sujo no meu quarterback, então achei que ele merecia um soco na cara. Claro, colocar isso no rosto de outra pessoa é estranho, e a National Football League concorda. O gesto inapropriado de Kelce resultou em multa superior a $11 mil. Mas o ódio de Stefon Diggs por outra estrela da National Football League quase fez com que ele apanhasse de um time inteiro. Diggs ser atacado desse jeito nem é surpreendente, porque, quero dizer, ele está sempre falando merda, especialmente contra seu rival Jair Alexander. Eles vivem brigando, como quando Jair fazia jogadas para humilhar Diggs. Em outra ocasião, trocaram provocações pesadas ao sair do túnel e até brigaram durante o jogo. Diggs fez um touchdown e depois ambos trocaram provocações nas entrevistas. Histórico passado entre você e Alexander da Conferência Nacional de Futebol Norte? Alguma rivalidade? Acho que sim. Quer dizer, um pouco. Eu costumava jogar contra eles no passado. Então não foi algo que eu esperava dele, não sei. Fazer o que ele fez, eu não esperava por isso. Não me importa quem começou. Eu terminei, eu consegui vencer. O que rolou no túnel antes do jogo? Vocês estavam bocejando um para o outro indo ao campo? Cara, eu só estava sendo sincero. Mexe comigo, garotinho. Foi só isso. Só sendo honesto. Ele disse que não sabia quem começou, mas disse que foi ele quem terminou. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Você sabe quem começou isso? Não, eu terminei. Os dois achavam que a briga tinha acabado até se reencontrarem. E as câmeras flagraram Diggs indo até a sideline dos Packers, onde ele e Jair estavam gritando um com o outro. Jair apontou o dedo para Diggs, e todo o time partiu para cima dele para dar uma surra. Após serem separados, Diggs foi anulado o jogo todo, teve suas piores estatísticas da temporada e ainda foi mesquinho novamente. Qual foi a sua perspectiva sobre a briga? Eu estava indo para o vestiário durante o jogo. Eu nunca sou mais maduro. Não sou mais maduro, não deixo passar nada. Eles perceberam
Ou seja o que for, mas não vou falar disso porque é o que é. Beleza. Pra mim, Diggs parecia só ressentido, mas imagino ele fazendo isso. Nunca imaginei ver uma estrela da National Football League brigando com outro jogador. Tudo por causa do TikTok. Juju Smith-Schuster vive no aplicativo, seja dançando ou levando mais a sério que o futebol americano. Esse é um dos motivos pelos quais a J.H. Brown, estrela dos Eagles, o odeia. Outro motivo foi a jogada polêmica no fim do Super Bowl, quando um jogador dos Eagles foi penalizado por segurar Juju. Ele está com a mão esquerda nas costas dele, não sei. Acho que nesse nível você deveria deixar o jogo rolar. Nem os narradores acreditaram na marcação ruim. Aquela falta de holding estúpida facilitou o título dos Chiefs e ainda fez Juju zoar os Eagles. Porque logo depois ele postou um cartão de Dia dos Namorados com a foto do jogador que o segurou, dizendo: "Vou te segurar quando mais importar." Agora, a ajudante ficou irritado e respondeu: "Isso é patético, você quase saiu da liga até o Mahomes renovar sua carreira com aquele contrato de 1 ano, garoto do TikTok." Eu ri disso, mas o Juju não. Ele faz o que sabe fazer de melhor. Fez uma sketch no TikTok. Tudo certo agora. Os corners não apareceram, ele disse. Fomos ao barbeiro do Jordan Peele. Vamos ver o Davis. Mijou nas calças. E você segurou ele como se fosse uma coletiva de imprensa. Certo, volta aqui. Você fez xixi nas calças. Você puxou ele como se fosse um chute. Nem foi culpa dele. Engraçado como vocês, treinadores, querem parecer estressados agora. Vocês não estavam fazendo nenhuma alteração no plano de jogo. Vocês estavam tipo um cara duro tentando acompanhar uma dança. Vocês não sabiam lidar com o movimento. Depois que a Rihanna brilhou no intervalo como o Thanos, eles usaram o Juju mais que os nigerianos. Vocês não fizeram nada a respeito. Bem, acho que dá pra dizer que todos nós vacilamos então, né? Tô indo, vejo vocês ano que vem. Só garantam meu dinheiro certo. E sim, continuar as coisas no TikTok só fez com que Juju fizesse jus ao novo apelido que a ajudante deu pra ele. Então a ajudante respondeu dizendo: "Você realmente precisa encontrar outra pessoa pra brincar. Não deixe esse anel de campeão te fazer apanhar topo qualquer parada." Ele até avisou o Juju que não brinca com coisa de criança. "Se quiser me achar, tô dentro. Vai pra cabo, aproveita seu anel e para de me provocar. Me deixa fora dessas suas paradas de TikTok." Discutir por causa do TikTok é uma coisa. Já o ódio de outra estrela da National Football League por outro jogador inspirou uma música do NBA Youngboy. Esse ódio não ficou só no rap, também motivou Malik Neighbors a bater um recorde na National Football League. Antes do novato dos Giants estrear, perguntaram se havia algum jogador que ele mal podia esperar para enfrentar. E por algum motivo, ele desafiou uma estrela do time rival. Trayvon Diggs. Depois, fãs marcaram Trayvon Diggs e comentaram: "Jovem, está pronto para o desafio." Agora, obviamente, Trayvon sentiu que estava sendo desafiado na frente do mundo inteiro. Ele respondeu no Twitter: "Os Giants já levam uma surra há anos." Isso só aumentou o ódio quando Malik viu e respondeu com letras de Young Boy. Agora beleza, basicamente chamar Trayvon de covarde com essas letras só deixou os confrontos deles ainda mais aguardados. Mas o engraçado é que Trayvon não fez absolutamente nada a respeito. Nos dois confrontos, Malik se destacou, somando 20 recepções. Então ele não só fez Trayvon parecer um completo fracasso. Esses grandes confrontos permitiram que Malik batesse o recorde da National Football League de recepções por um novato nos 10 primeiros jogos. O cara realmente levou um recorde na cabeça só por ter respondido. Provavelmente é por isso que ele não falou mais sobre a situação desde então. Mas essa não foi a única vez que um jogador teve treta com Trayvon Diggs, porque outra lenda da National Football League chamou ele e CeeDee Lamb, depois que eles desrespeitaram uma cidade com um videoclipe. Os Cowboys tinham acabado de ser humilhados no próprio estádio pelos rivais do mesmo estado, mas Trayvon e CeeDee não estavam nem aí. Eles foram direto para a balada depois, onde pareciam gravar um videoclipe. Até hoje eu não entendo porque jogadores da National Football League sempre querem virar rappers. Eles são sempre ruins. O estúdio direto do set. Hip Hoppers de Nova York, nova ameaça. De qualquer forma, o vídeo deles viralizou instantaneamente, o que fez com que os torcedores dos Cowboys tuitassem emojis como se estivessem decepcionados. Os fãs disseram coisas como: "Eles deveriam estar treinando. Se eles não ligam, eu também não." Além dos fãs, a lenda da National Football League, Shannon Sharpe, os criticou por desrespeitar a cidade. Por isso os Cowboys são ruins, 2 dos melhores agem assim, mostrando o pouco que futebol americano significa para eles. Vocês levaram uma surra. Eu teria saído do estádio com um saco na cabeça. Jamais me veriam saindo do estádio após uma derrota dessas. Isso é nojento. É decepcionante que esses sejam seus melhores jogadores. O que no clube pode te ajudar a evoluir? Vai pra casa e começa o processo de recuperação. Vocês perderam o jogo e ainda saíram pra gravar um vídeo, mesmo não servindo pra nada. Meu Deus, o tio criticou tudo isso.
Mas nada disso foi tão insano quanto quando o ódio de uma lenda da National Football League por uma estrela virou uma polêmica de 37 milhões de dólares. Tiki Barber foi um dos melhores e mais leais running backs da história dos Giants. Quando viu rumores de que Saquon Barkley, melhor jogador dos Giants, queria ir para os rivais Eagles, Tiki não ficou só irritado. Inicialmente ele tentou decidir por Saquon. Mas o fato de Saquon sequer cogitar jogar por aquele time da Filadélfia é um insulto à sua história e legado nos Giants. Vá para Houston, vá para qualquer outro lugar, só não vá, de jeito nenhum, para o Philadelphia Eagles. Porque se você fizer isso, toda a admiração e respeito que temos por você, Saquon, vão se perder. Vai acabar. Não importa o que ele faça na Filadélfia, vamos odiar. Eles também vão acabar odiando e não quero isso. Vamos respeitar, mas odiar você. Sua camisa, o 2-6 que vemos no estádio, não será mais usada. Vai desaparecer. E ele vai ser queimado. Em alguns casos, não vá, sem nenhuma dúvida, para a Filadélfia. Não vá! Mas não muito tempo depois de afirmar que, se Saquon fosse para os Eagles, ele seria odiado, saiu a notícia de que Saquon se juntou a eles em um contrato de mais de 37 milhões. Isso fez Tiki falar ainda mais besteira que nunca. E Saquon já foi ao Twitter para dizer: obrigado a todos que me mostraram amor e apoio nos últimos 6 anos. Eternamente grato. Ansioso pelo próximo capítulo? Coração azul. Ele está morto para nós. Você está morto para nós, Saquon. Boa sorte, você está morto. Agora. Ok, cara. Falar que Saquon estava morto para ele e para a franquia era pedir uma reação. Foi então que Saquon disse: consegui o acordo que queria e garanti mais do que antes. Se os torcedores me odiarem por isso, tudo bem. Nunca abandonei meus companheiros e sempre estive com eles. Ele foi até o Tiki e disse: você me odeia desde que cheguei a Nova York com esse papo de morto pra mim. Não sorria pra mim quando me encontrar. Com isso, você pensaria que Tiki ia surtar? Mas Mance ficou com medo de responder. Ao contrário das estrelas da National Football League, que brigaram por corrente de diamante. Esse ódio logo se tornaria a batalha dos garotos brancos. Após a vitória apertada dos Vikings, vídeos de Kirk Cousins comemorando com sua primeira corrente viralizaram. A corrente do CD era dele, então sentou atrás de mim. Chris Boyd colocou em mim e nos divertimos. Eu nunca tinha colocado uma corrente antes, então essa foi minha primeira experiência de como isso é e, sinceramente, foi muito empoderador. E depois que ele sentiu isso pela primeira vez, Duke ficou viciado em ostentar diamantes. É por isso que depois de dominar mais um time, Kirk foi visto comemorando com seus amigos enquanto usava todas as correntes deles. Agora a situação estava viralizando em todo lugar e Kirk estava recebendo toda a atenção. Por isso, outro garoto branco da National Football League tentou imitá-lo. Após a vitória do Commanders, Taylor Heinicke apareceu com vários colares de diamante. Espera aí, ele nunca se vestiu assim antes. Todos sabem que é assim que ele se veste nos dias de jogo. Um dos colegas do Kirk comentou no vídeo: para de tentar ser a gente, porra. Patético. Ele não chega nem aos pés do Kirk. Crie sua própria tendência. Agora, depois de tudo isso, os Vikings acabaram enfrentando os Commanders, e não só venceram eles. Kirk ficou tão desrespeitoso com a quantidade de correntes que usou que isso virou notícia. Kurt Cousins usando, eu acho, ele disse 7 correntes e 100 camisas. Kirk Cousins estava curtindo em sua própria boate particular e achou que virou o rei dos brancos usando correntes ou algo assim. O grande Kirk já acorda suando. A tendência ficou tão grande em Minnesota que até os fãs mais jovens iam aos jogos usando correntes. O garoto sem camisa na arquibancada com o Jeff foi sensacional. O pessoal no Huddle adorou. Eles riram muito, agora temos que criar um nome, arrumar ingressos e trazê-lo de volta. Mas isso estava prestes a virar outro problema, e os torcedores dos Vikings copiarem o visual não era o real problema. O problema surgiu quando os rivais publicaram uma foto de Jared Goff com diamantes em um ensaio. Então, os torcedores dos Vikings ficaram tão irritados por outro jogador tentar copiar sua estrela que muitos deles enlouqueceram comentando sobre isso. De dizerem que Goff queria ser como Kirk e até chamarem o administrador da página de idiota. Alguns até atacaram Goff pessoalmente dizendo: você parece um idiota. Ninguém acorda dizendo: quero ser o Jared Goff, cara. Ainda bem que não sou torcedor dos Lions. Eles foram detonados, mas o ódio de Antonio Brown por outra estrela da National Football League surgiu após ele zombar de uma pessoa falecida. Damar Hamlin desabou no chão durante o jogo, mas ele não só teve uma parada cardíaca e foi levado ao hospital, ele realmente morreu. Sem querer ser clichê, mas o melhor é acordar todo dia, respirar e viver tranquilo. Ter uma família, ter pessoas ao meu redor que me amam e se importam comigo e para essas pessoas ainda me terem em suas vidas. Sabe, eles quase me perderam. Eu morri na televisão nacional diante do mundo todo, entende?
Admitir que seu coração parou na televisão nacional foi um momento triste para todo o futebol. Mesmo com o apoio público de centenas de jogadores, Antonio Brown passou a odiar quando alguém tuitou: "Qual morte de personagem fictício você ainda não superou?" A B respondeu e postou uma foto do Damar, o que fez Damar se sentir desrespeitado. O cara disse: "Você não acabou de me mandar mensagem? Acho que está brincando no Twitter com minha situação porque não respondi. Peço a Deus para nunca me tornar um velho acabado como você. Quase te admirei. Isso é triste. Fala de clone. Traga o AB original de volta." Damar mostrou um print das DMs e disse: "Você está nas minhas mensagens há mais de um ano falando sozinho. Deveria ser exemplo para os outros. Agora você é o maior esquisitão que a gente conhece. Sai do Twitter e vai fazer algum trabalho com crianças ou algo assim. #ore por AB." Claro, o maior provocador da história da National Football League não deixaria o Damar sair impune após tudo isso. A AB tweetou: "Alguém mexe no meu Twitter. Aqui é entretenimento, mas te deixo dormindo no campo de verdade. Você não me conhece assim. Meu terapeuta disse que minha autoestima de National Football League é baixa e que sempre me sinto inferior." Não sei se isso é o AB ou a CTI falando. Esses caras claramente se odeiam, mas não tanto quanto Tom Brady odeia os astros da National Football League, que destruiu a própria carreira. Brady já estava alcançando o status de maior de todos ao ganhar anel após anel após anel, especialmente depois que ele terminou mais uma temporada invicto. Era o favorito no Super Bowl e só precisava dessa vitória para ficar um ano inteiro invicto. Mas tudo só estava indo bem até os momentos finais, porque os Giants... Eli Manning fez um passe incrível, garantindo uma das maiores recepções da história e ajudando seu time a surpreender e derrotar o super time do Brady. Uma jogada em uma virada dessas poderia ser considerada sorte. Brady continuou tentando voltar ao Super Bowl até conseguir e enfrentar Eli novamente. Tudo bem, eu e o mundo inteiro realmente achávamos impossível o Brady perder novamente. Mas quando o time dele perdeu no final e o Brady não virou, ele ficou atônito porque o Eli foi o único a liderar um time a vencê-lo no Super Bowl. E já fez isso 2 vezes. A essa altura, o Brady já não podia mais gostar dele. Para piorar a rivalidade, o Eli zoou o Brady desde então. Tudo começou com o Eli dizendo: "Eu já estive com o Tom várias vezes." As derrotas ainda o incomodam, especialmente a quem impediria o time de ser lembrado como o melhor de todos os tempos. Depois, quando o Brady apareceu em um comercial de beisebol como lenda da Major League Baseball, Eli zoou ele usando o uniforme dos Giants para lembrar do time que sempre o vence. Que carreira, 23 anos, 7 títulos mundiais e vários MVPs. Você é uma lenda de Montreal. Pessoalmente, meus momentos favoritos foram aqueles títulos dos Giants. Você tem um lugar especial no coração de todos nós por São Francisco. Além do beisebol, após Brady viralizar como coproprietário de um time de futebol, ele sempre era visto apoiando e indo aos jogos. Um rival postou fotos de Eli com a camisa deles e comentou: "Estamos honrados que ele entrou para nossa torcida. Há tempo para nosso jogo contra o time de Tom Brady." E ele ainda marcou Brady dizendo: "Agora posso vencer o Brady no futebol americano e no futebol." Parecia mesmo que o cara só queria provocar o Brady, toda a chance que tinha. Ele levou a zoeira ainda mais longe. Quando soube que Brady autografava camisas, Eli mandou esconder a dele no meio das outras. E por incrível que pareça, Brady assinou, mas não com seu nome. Escreveu "vai se... postou eu." Durante o roast do Tom Brady, ele basicamente convidou todos para zoá-lo publicamente. Mas o Eli tweetou: "Agora eu pensei em ir ao roast do Tom Brady ontem à noite, mas eu não queria zoar ele pela 3ª vez." Caramba! E justo quando você acha que as zoeiras não poderiam ficar ainda mais insanas. O momento mais recente entre eles foi tão insano que virou notícia. E aí Eli Manning responde e diz: "Toma essa." Toma essa! Para estragar o grande dia do Tom, o grande dia do Tom Brady. Meu Deus, Brady não consegue nem pescar sem o Eli zoar. Para ser sincero, além de Brady e Eli claramente se odiarem, muitas outras lendas da National Football League também se detestam. O Tyreek Hill brigou com uma lenda da National Football League por causa de animais de zoológico. Isso só aconteceu porque a velocidade do Tyreek fazia com que comparassem ele a uma cheetah. Começou a se chamar de cheetah. Sou eu, Tyreek Hill, também conhecido como a cheetah. E depois que Cheetah oficialmente virou o apelido do cara, ele acabou fazendo um jogo incrível e sentiu que ele estava se tornando outra coisa. Ninguém consegue me marcar. Talvez eu não seja uma cheetah, sou um leão. Mas dizer que ele era um leão, isso não agradou a outra lenda da National Football League, Micah Parsons. Esse é um cara que leva leões muito a sério. Ele usa corrente de diamante de leão nos jogos, rasteja como leão nas comemorações, veste fantasias e se autodenomina o leão.
O leão estava com fome. As coisas ficaram pessoais quando Tyreek tentou roubar seu nome. Fica com o guepardo, irmão. Não se envolva com o trabalho de leão. O confronto entre o leão e o guepardo será em breve. Mal posso esperar. Fique longe do leão. Pra mim, você sempre será um filhote, irmão. Micah Parsons, você disse que eu sou um leãozinho. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Quando a gente jogar contra você, é melhor você tomar cuidado. Vou te mostrar neste jogo quem é o leão de verdade. Mas brigar por causa de animais é a treta menos polêmica desse vídeo. Fui eu quem conseguiu o vestiário. Você vai pra cadeia? Eu sei o que isso significa. Eu sei como isso é. Antes disso, o ódio de Lamar Jackson por uma lenda saiu tanto do controle que virou um processo milionário. As coisas ficaram sérias para Lamar porque ele sempre usou a camisa 8, o que o ajudou a virar superestrela. Por isso, ele usou o número 8 como marca, vendendo produtos, registrando a frase "Era 8" e usando o nome e número nas redes sociais. Mas então ele enfrentou um grande problema. A lenda da National Football League, Troy Aikman. Ele era um quarterback ainda mais lendário que também usava o número 8. Mesmo aposentado, Aikman queria registrar o número como 8 para criar marcas e empresas. Lamar achou que era só uma tentativa de ofuscar seu trabalho, pois as duas marcas focavam no número 8. Ele contestou a marca registrada de Aikman, e os advogados de Lamar alegaram que Aikman estava confundindo os consumidores sobre a verdadeira origem da marca. Aikman tentou fazer uma piada boba sobre tudo isso, dizendo que ele e Lamar deveriam resolver seus problemas tomando 8 cervejas. Não vou fingir que não aceitaria isso, mas Lamar certamente não aceitaria, e seus advogados prometeram lutar até vencer a disputa judicial. Outra treta entre lendas da National Football League virou uma diss track, encerrando a rivalidade deles. Nem conheço o cara, ele me odeia e meu bolso tá cheio. Claro, um troll lendário como Antonio Brown foi quem instigou isso. Ele começou uma das tretas mais aleatórias que já vi com C.J. Gardner-Jones. Enquanto esse cara subia e virava lenda, CJ já fazia acontecer. De interceptar passes a fazer rap, ele lançou a música Motion, que viralizou. Agora, mesmo achando que a música era pesada e até curtindo ela eu mesmo. Antonio Brown disse lixo, e aí o caos começou. CJ respondeu na hora, tipo, mano, não brinca comigo. Sério, não deixa esse pessoal te colocar pilha, meu parceiro. E como as notícias tinham acabado de sair naquela época de que Antônio tinha declarado falência, CJ alfinetou ainda mais dizendo, cara, é melhor você ir pagar esses bancos, pra te falar comigo. Mas o mais louco da situação veio depois, porque CJ não só divulgou uma nova faixa de diss usando parte da camisa do Antônio na capa, que dizia palhaço. Ele soltou um trecho. Depois que CJ o desrespeitou assim... No início achei que Antônio faria sua própria diss track no estúdio, mas lembrei que as músicas dele são ruins. Na verdade, até que fico meio feliz que ele não se envergonhou, mas pelo menos aquela treta só virou uma música. Outra lenda da National Football League odiava tanto um jogador que tentou matá-lo. E eu realmente peguei uma tesoura, ele se mexeu, veio pra cima e a tesoura pegou nele. Aí eu olhei pra baixo e vi aquele sangue. Eu disse, meu Deus, você vai pra cadeia. Como a lenda que quase matou alguém, isso só aconteceu por causa da lenda da National Football League Michael Irvin. Esse cara já era conhecido por ter sérios problemas de raiva, como quando agrediu um colega de equipe por comida. Aí ele se virou e disse pra ela, pega o mesmo maldito bife que eu pedi. Ah, aí acabou tudo. Foi isso, acabou. Eu peguei aquela bandeja, pisei na cabeça dele, acertei o queixo e continuei pisoteando. Depois de ver isso, você pensaria que ninguém iria querer mexer com ele. Quando Everett McIver, outro colega de equipe, brigou com Irvin, a situação ficou perigosa. Sabe, a gente entrou numa briga, ele simplesmente veio pra cima de mim, e estou falando desse cara enorme me derrubando, ele me socando e me socando até me apagar. Uou, meio que me pegou de surpresa, mas aí a gente começou a brigar. E sim, eu realmente peguei um par de tesouras. Ei, para, afasta, não faça isso de novo, nem venha pra cima de mim. E ele veio pra cima, ele se mexeu e veio e as tesouras cortaram ele. As tesouras cortaram ele. E essa situação fez com que Everett fosse levado às pressas para o hospital. Foi aí que os médicos descobriram que o ferimento estava bem ao lado de uma artéria que era um dos principais vasos sanguíneos. E se ela fosse perfurada, poderia tê-lo matado em segundos. Isso obrigou a polícia a se envolver e prender Irvin. Quando sua foto de ficha criminal se espalhou, parecia que uma das maiores estrelas da National Football League iria para a cadeia. Olhei pra baixo, vi o sangue e pensei, meu Deus, você vai pra cadeia, sabe? Vai ficar 10 anos preso.
Quando o dono dos Cowboys soube que sua superestrela tinha um grande problema, não queria que sua carreira fosse arruinada por isso. Por isso, ele fez um acordo secreto de 6 dígitos pelo silêncio de Everett, mesmo odiando o Irving, só para evitar uma queixa. Nunca imaginei ouvir sobre alguém pagando um preço tão alto numa situação dessas. No fim, o cara pode ter lucrado com essa treta. Só espero que ele não tenha comprado joias caras como outros jogadores da National Football League. Porque correntes custaram uma das tretas mais caras da história da National Football League Aqib Talib, Michael Crabtree. O ódio deles quase gerou uma multa de $500 mil, algo previsível já que sempre se odiaram. Hoje falamos muita besteira. Você é fraco, mas vamos pegar a bola. Ele falava de um jeito diferente. Cara, era tipo, quando eu te ver de volta na cidade, eu vou. Tá ligado? Olha o que eu tô dizendo. Eu falei, calma aí, mano. Mas eventualmente as coisas iam ficar muito mais loucas quando eles se enfrentaram em um jogo da National Football League, porque a treta deles quase transformou a National Football League em UFC, quando o Talib arrancou uma corrente de ouro do pescoço do Crabtree. Mesmo após tudo isso, ainda se provocaram após o jogo. Ah, não, cara, ele ficou usando aquela corrente o ano todo, cara. Isso foi me incomodando cada vez mais. Eu avisei que se ele usasse a corrente na minha frente, eu arrancaria. Ele usou, então arranquei. Ele chorou e chamou o juiz. Mas ele não me falou nada. Quer dizer, você não é durão, nem direito de mandar não chega em ninguém. Só faz cena, arranca corrente no campo. O que você ganha com isso? Você é forte, isso te faz durão, você quebra a corrente na frente da polícia e foge. Infantil, cara. Parecia que eu queria bater nele. Saca, né? Mas não queria ser expulso. O time precisa de mim. Depois de zoarem um ao outro, a treta deles pioraria ainda mais. No jogo seguinte, Crabtree escondeu a corrente no peito prevendo problemas. Agora, eu nem sei por que um cara usaria uma corrente de novo, mas isso não vem ao caso. Dessa vez, as coisas realmente viraram briga de verdade. Não tinha como segurar esses caras. Ele ainda estava bravo, eu acho. Ele tá me bloqueando. Então por que ele tá me bloqueando de novo? Tudo o que eu vi foi a corrente. Eu estava sendo engraçado nesse momento. Eu puxei de novo, mas ele continuava me bloqueando. Finalmente caí depois que falhei. Eu pensei, agora já era. Eu vou brigar com você. Entrou numa briga comigo, cara. Veio me ver. Má decisão. Aí quando o Talib puxou. A National Football League suspendeu os dois por 2 jogos e multou o Talib enquanto... Isso pode nem acontecer, vai saber? Tentaram tirar 2. $500 mil em correntes vai parecer coisa de rapper gastar tanto em joias. Mas quando envolve milhões de dólares, é por isso que algumas lendas da National Football League discutiam tanto entre si. Isso fez o mundo todo zombar dele. Brandon Marshall, Channing Crowder, Chad Johnson. Essas 3 lendas da National Football League adoram conversar em podcast durante o verão. Geralmente tudo fica sob controle, até que uma conversa sobre dinheiro e contratos irritou esses caras. Vocês não sabem do que falam, pois dizem que todos na NBA têm contrato garantido, o que é mentira. Pesquisem sobre isso, é verdade. Não, eles não têm, nem todos no elenco da NBA têm contrato garantido. Não é isso, não é disso que estou falando. Tem 4 caras no time da NBA que têm contratos garantidos, e todo o resto vai ser cortado hoje, e não vai ter nada. Procura aí. Não é garantido. Não é garantido. Deshaun Watson já recebeu, certo? Agora posso me manifestar. Por quê? Porque dinheiro é muito poder. Você não entende. Você mesmo respondeu. Citou 2 pessoas que já conseguiram o quê? Não é pelo dinheiro. Ei, acorda. Não é. Cara, por que você fica falando B? O que você tá dizendo? Porque George Floyd teve aquele cara com o joelho no pescoço dele. Foi isso que fez parecer normal. Não é pelo dinheiro. Eles já ganham há muito tempo, por favor. Você tem $50 milhões. Você não tem nada. Porque ele está tentando ganhar dinheiro. Eles já estão ganhando dinheiro. Caramba, esse debate ficou tão ridículo que acumulou milhões de visualizações. A parte mais louca é que Brandon nem estava certo. Uma pesquisa mostra que contratos da NBA são garantidos, então ninguém sabia do que eles falavam. Gente do mundo todo zoou o Brandon por ser um idiota. Até jogadores da NBA disseram, errou feio meu irmão, esse cara não pode estar falando sério. Nunca pensei que veria uma lenda da National Football League sendo tão burra, mas também nunca imaginei que veria a treta entre Patrick Mahomes, Travis Kelce e Justin Tucker se tornando uma das maiores polêmicas dos playoffs de 2023. Era Chiefs contra Ravens, a final da AFC e uma vaga no Super Bowl em jogo.
Os jogadores aqueciam quando de repente as câmeras flagraram Mahomes e Kelce tirando os equipamentos de aquecimento do Tucker do caminho. Todos sentiram a falta de respeito, mas Tucker agiu como inocente. Eles parecem estar levando isso um pouco mais a sério, né? Eu estou totalmente disposto a deixar tudo pra lá. Mas eu só queria explicar isso. É isso que eu faço há 12 anos e não é como se eu estivesse tentando causar problemas. Só estou me preparando para o jogo de futebol como eles, é só isso que tenho a dizer. Mas depois que ele disse tudo isso, Mahomes revelou uma história diferente. Durante 7 anos fiz esse mesmo aquecimento, só em 3 ocasiões havia um kicker que não estava... Normalmente você conversa com os caras, mas teve um kicker que não saiu do caminho. Ou você achou que não estava meio que dividindo o espaço. E eles do jeito certo. E quero dizer, foi em Baltimore nas 3 vezes. Então ele faz essas coisas tentando nos irritar. Pedi pra ele tirar as coisas e ele tirou. Acho que 2 centímetros, mas não tirou do caminho. Eu ia deixar passar, mas tentei, os caras moveram pra mim. Depois disso, não deixei ele colocar de volta. Mas não acabou aí. Quando o jogo começou, os dois times estavam animados. Os Ravens marcaram um touchdown e imitaram a comemoração dos Chiefs durante a briga. Faltas, jogadas sujas e mais provocações continuaram acontecendo até que no final os Chiefs conseguiram se destacar e venceram o jogo. Toda essa briga desnecessária. Mesmo com a grande vitória, o maior assunto mundial ainda era o escândalo antes do jogo. Os torcedores alegaram que Mahomes e Kelce escaparam impunes após se intimidarem Tucker. As pessoas são sensíveis, então não só outras lendas da National Football League defenderam Kelce e Mahomes. Você sabe como é, você pode chutar onde quiser, mas quando o time adversário percebe essa informação, você tem que seguir em frente, irmão. Tem que seguir em frente. Ele estava no lado errado do campo mesmo assim? Isso não é brincadeira, não tem espírito esportivo. Esse cara te pega, é melhor sair da frente. Kelce queria contar sua versão da história. Então a gente ainda estava aquecendo e fazíamos sempre o mesmo aquecimento toda vez, do nosso lado do campo. Pra quem não sabe o que acontece antes do jogo, os Ravens têm o lado deles do campo e os Chiefs têm o nosso lado do campo. Agora, os especialistas, por causa do vento e tal, eles vão até onde você está, eles têm a chance de chutar nos 2 gols. E se você estiver tentando ir para a área designada do outro time, você meio que fica fora do caminho deles. Essa é a regra não escrita. Se quiser ser babaca sobre isso, você mantém seu capacete, sua bola de futebol americano e seu time de chute bem onde os quarterbacks estão aquecendo. Se não for pegar isso, eu movo para você tranquilo. Justin saiu e disse que foi mais uma brincadeira, algo divertido e competitivo. E eu entendo. Quero dizer, ele meio que piscou pra mim, sendo meio babaca, tentando me provocar. Eu entendo, mas eu e Pat estávamos focados e não estávamos no clima de brincadeira. Desculpa, Justin, se levamos isso a um nível que você não esperava. Mas se você for agir como um babaca, eu te prometo que posso te superar toda vez, cara. Tucker pode ser um babaca. Kelce e o irmão dele são tipo versões brancas do James Harden. Mahomes pode ser o Caco, o sapo. Quem sabe quem é quem hoje? Só sei que o ódio entre eles continua. E eu também sei que a treta do Tom Brady com uma lenda não só não faz sentido nenhum, isso fez ele perder uns Super Bowls. Brady dominava todos os times, então parecia que essa seria mais uma temporada dele nos maiores jogos do ano. Saiu a notícia de que o lendário recebedor Terrell Owens estava disposto a sair da aposentadoria só para jogar com Brady e buscar o título. Meu Deus, eu mal podia esperar para ver esse cara. Sempre vi Terrell dominar como um dos melhores jogadores de todos os tempos, fazendo jogadas insanas como essa. Ele e Brady juntos teriam sido uma dupla feita no paraíso. Tudo bem, chega de elogios, pois as coisas iam piorar enquanto Brady seguia vencendo. Ele achou que não precisava de ajuda e Terrell nunca entrou para o time. Logo no início dos playoffs, o time do Brady inevitavelmente perdeu, tudo por causa daquela decisão. Então, como nem sequer recebeu uma ligação, ele expôs o Brady publicamente. Para você, quem é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos? Sem enrolação. Eu diria que está entre Deion Sanders e Bo Jackson. Para ser sincero, não vou dizer Tom Brady. Tom Brady, ele me ignorou, mano. Era fim da temporada. Eu nem precisava jogar tudo. Eles só precisavam de alguém para preencher algumas lacunas, com o AB saindo de recebedor. Tentei falar com ele pelo Randy e outros, só para entrar em situações de terceira descida e red zone. Sabe, esse cara realmente me ignorou, mano. Eu entendo que agora eu sou um Hall da Fama. Você viu o que eu fiz no campo de futebol americano? Se você está sentindo falta do AB, eu entendia o jogo e buscava somar ao que já tinham. Eles tinham acabado de vencer um Super Bowl, mas ele poderia ter ganho o 8º título. Isso é arrogância, é o que estou dizendo. É onde eu agregaria valor.
eles ajudaram e provavelmente ganhariam o jogo, então ele estaria rumo ao 8º Super Bowl. Mas é isso, fazer o quê? Confia em mim. Eu procurei, pedi ajuda pra outros, ele sabia que eu talvez pudesse ajudar, mas é isso, mano, fazer o quê? Ele é como o POP, um jogador com poder. Se realmente me quisesse, poderia ter feito acontecer. Nenhum dos dois foi o mesmo depois, só podemos imaginar o que teria sido. Mas isso me lembra que muitos outros colegas de equipe da National Football League se odiavam. Aaron Rodgers odiava um companheiro de equipe por quase acabar com sua carreira, tudo porque lançou um touchdown insano. Roger Jones ficou maluco e pulou em cima do Rodgers, derrubando ele, o que poderia ter rompido o tendão de Aquiles do cara de novo ou o ligamento cruzado anterior. Rodgers ficou irritado com o colega e quase brigou com ele por isso. Outro jogador da National Football League perdeu milhões e foi odiado por agir de forma considerada gay com um colega. Uma situação suspeita dessas veio de alguém conhecido por atitudes gays. Tipo, enfiar a mão na bunda dos jogadores, fazer espacate, fingir que vai beijar um jogador da National Football League e realmente dar um selinho em outro. Christian Wilkins era estranho por isso. Ninguém se surpreendeu quando, após assinar um grande contrato com os Raiders, Christian Wilkins se envolveu em confusão ao exagerar com um colega de time. Christian brincou e tentou beijar um companheiro de equipe no topo da cabeça. Essas pessoas também disseram que o jogador se ofendeu. Se denunciaram depois do ocorrido no vestiário, provavelmente não gostavam dele. O colega de equipe anônimo odiava ser beijado e detestava Wilkins por agir de forma muito estranha no vestiário. Os Raiders, para evitar ódio entre jogadores, dispensaram Wilkins e anularam as garantias do contrato, fazendo-o perder 35 milhões de dólares. Mas Deebo Samuel teve sorte de não perder dinheiro após o ódio com os colegas quase gerar uma briga. O companheiro de equipe do Deebo errou não um, não dois, mas 3 field goals, então Deebo começou a xingar os dois. O kicker e o long snapper então empurrou um no pescoço enquanto acertava o outro no rosto. Na mesma hora, o long snapper Tabor Pepper disse: "Você acha que ele não está tentando, seu idiota?" A situação irritou Deebo na lateral e o clima tenso continuou no vestiário quando seu colega foi perguntado sobre o assunto. O que meio que provocou isso? Sabe, ele estava dizendo para ele focar. E a gente sabe qual é o nosso trabalho. E nós estamos juntos. Mas o ódio deles não era tão intenso quanto o de Tom Brady por seu colega de equipe, que envolveu o Twitter e o exército. Ambos tinham a ver com a lenda da National Football League, Chad Ochocinco. Ao ser transferido para os Patriots, ele era visto como alguém que priorizava tanto a fama nas redes sociais, quanto o desempenho em campo. O oposto de Brady, que era totalmente profissional. Então, fosse o Chad tweetando coisas malucas o tempo todo, ou até oferecendo $10 mil para o seu milionésimo seguidor. Fazendo tudo isso, não só fez o treinador chamar seus tweets de besteira, como toda a distração que causava era o que fazia Brady odiá-lo. Acho que ele foi o primeiro da National Football League a ter 1 milhão de seguidores no Twitter. Ele foi mesmo. Tom odiava ele no início, especialmente por estar sempre no Twitter após ser trocado para o New England Patriots. Tom e o técnico Belichick viviam pegando no pé dele, dizendo que sair do Twitter não ajudava. E quando outros companheiros de equipe deles revelaram como Brady realmente se sentia em relação a ele, Chad expôs toda a organização por parecer um campo de treinamento militar. Passei por dificuldades em New England naquele ano porque não pude ser eu mesmo e ainda cheguei atrasado, começando em desvantagem. Eu disse, nunca estive no exército, mas se eu tivesse que te dar um exemplo de como eu acho que seria, provavelmente seria como jogar em New England. E se você não seguir a linha do patrão, você tem que ir embora. Ele realmente foi embora. Brady o odiava tanto que tomou decisões que arruinaram a carreira de Ocho. Após ser dispensado pelos Patriots após uma temporada, Chad nunca mais jogou na National Football League, mas isso nem se compara a outra lenda da National Football League que odiava um colega de equipe. A briga entre Michael Irvin e Everett McKeever quase terminou em morte. Como Everett era novato, não tinha voz no vestiário, o que tornou a situação ainda mais assustadora, principalmente perto de Irvin, veterano. No campo de treinamento, Everett era um novato chegando. Nós tínhamos nossas regras e nosso jeito de fazer as coisas. Digo, sou veterano, sou o próximo para cortar o cabelo e não é na semana que vem. É assim que fazemos as coisas. Assim que a discussão começou, as coisas ficaram mortais. Começamos a brigar, ele, um cara grandão, veio pra cima, me derrubou, socou e me nocauteou. Uou! Isso me pegou de surpresa, então começamos a brigar e eu acabei pegando uma tesoura. Ei, grandão, para, dá um passo pra trás, não faz isso de novo, não chega perto de mim. Ele avançou e a tesoura pegou nele. Essa situação fez com que Everett fosse levado imediatamente para o hospital. Foi aí que os médicos descobriram que o ferimento estava bem ao lado de uma artéria, que era um dos principais vasos sanguíneos. Se ela fosse perfurada, poderia matá-lo em segundos, levando a polícia a prender Irvin. Então, quando sua foto de ficha criminal se espalhou por toda parte, parecia que uma das maiores estrelas da National Football League iria para a cadeia.
E eu olhei ao redor, vi aquele sangue. Eu disse, meu Deus, você vai pra cadeia. Sabe o que quero dizer? Você vai pra cadeia por 10 anos. Então, quando o dono dos Cowboys soube que sua superestrela estava com um grande problema, ele não queria que a carreira do cara fosse arruinada por causa disso. Por isso, ele fez um acordo secreto de 6 dígitos entre os jogadores para garantir o silêncio de Everett. E mesmo que ninguém falasse sobre o ódio que claramente sentiam um pelo outro, Irving acabou percebendo que quase matou o cara. Tanto faz, eu me perdi, irmão. Me desculpa mesmo, mas sabe, ele sentou e eu não esqueço. Ele disse, Michael, sei que ama seus filhos, você quase me tirou dos meus. Felizmente, a vida de nenhum deles foi arruinada por causa disso. Se você pensou que aquele ódio era intenso, Patrick Mahomes e seu colega de equipe viveram uma jornada de ódio mútuo que terminou em algo ilegal, o ódio de Mahomes por seu colega. Rashee Rice, na verdade, estreou no maior jogo de suas vidas, o Super Bowl. Faltando 10 segundos e perdendo por 3 pontos, Mahomes pegou um snap baixo e foi pressionado a lançar mal. Rashee ficou irritado, pois estava livre para marcar o touchdown da vitória, mas Mahomes não o viu. É por isso que as câmeras pegaram os dois gritando um contra o outro na lateral do campo, com Mahomes dizendo, ei filho da... ele rolou a porra do snap pra mim. Então eu tive que lançar a bola de qualquer jeito, o que obviamente fez Rashee responder na mesma moeda. Mas mesmo que eles tenham acabado vencendo aquele jogo de qualquer jeito, isso definitivamente não fez o ódio deles desaparecer. Em outro jogo, Mahomes lançou uma interceptação boba. Rashee correu atrás do adversário, Mahomes tentou o tackle e acabou acertando apenas o Rashee. Ele sentiu forte dor, foi levado de maca e diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior, ficando fora da temporada. E justo quando todos pensavam que o ódio entre eles só envolveria jogadas no campo de futebol americano, Mahomes mostrou o quanto odiava o Rashee. Mais uma vez, o mundo da National Football League foi surpreendido por uma notícia bombástica. Os investigadores dizem que o Rice estava em alta velocidade no mês passado em um Lamborghini quando o veículo foi atingido pelo Corvette que o Knox estava dirigindo. Isso provocou um grande acidente. Ao todo, foram 6 carros envolvidos com um total de 8 pessoas e a polícia diz que tanto Rice quanto Knox estavam a mais de 186 km por hora pouco antes do acidente. Rashee e Knox respondem a 8 acusações criminais, incluindo agressão agravada, a mais grave. Um acidente de carro como esse resultou para Rashee em 30 dias de prisão e 5 anos de condicional. Ele foi suspenso pela National Football League por 6 jogos, deixando Mahomes irritado, pois as atitudes egoístas dele prejudicariam o time. Então, não muito tempo depois, Rashee estava programado para finalmente fazer seu retorno. Enquanto todos os outros jogadores dos Chiefs usavam camisetas com a frase "livre para apoiá-lo" antes do jogo, Mahomes apareceu com roupa normal. Mas por que faria isso? Mahomes e Rashee se odeiam, mas pelo menos eles não levaram as coisas tão longe quanto Antonio Brown, porque ele odiava Ben Roethlisberger demais. Ele teve um envolvimento estranho com a irmã, o que é loucura. No início eram bons amigos e tinham grande química em campo, ambos superastros. Mas a B começou a sentir que estava ficando bom demais para Ben, que cometia erros como esse passe ruim. Enquanto um estava marcado, a B fez a rota perfeita e ficou livre para o touchdown. Aquele chefe já perdia a cabeça antes do termo virar moda. Chegou a virar um galão de Gatorade e quase brigar com o treinador. Depois, Ben foi manchete ao afirmar que a B causou uma distração desnecessária e que a situação é mais profunda que um simples ataque de raiva. Até ex-companheiros sabiam que, ao ouvir isso, a B ficaria muito irritado. Falei que se Ben citasse meu nome no rádio no dia seguinte, eu o confrontaria e diria, cara, não faz isso, deixa meu nome fora disso. Mesmo após tudo isso, o ódio entre eles aumentou, especialmente após um jogo em que tentavam virar o placar contra os Broncos. Ben não só lançou uma interceptação que fez o time perder o jogo enquanto tentava passar para a B, ele acabou colocando a culpa nele por correr a rota errada. Nesse ponto, a B já estava de saco cheio e definitivamente não ia deixar o Ben fazer ele parecer ruim, então ele retrucou. Por que o Ben faria isso? Porque ele é assim e acha que manda. Irmão, você jogou a bola na defesa, como vou conseguir? Você tem que me lançar uma bola melhor, não importa como eu me sinto. E daí, cara, por que não, entendeu? Quando o mundo soube disso, os Steelers viram que se odiavam demais para consertar a relação e trocaram o AB. Mesmo após anos em vários times e virar um maluco no Twitter, ele nunca deixou de odiar o Ben. É por isso que, em 2025, ele tweetou algo insano. A B realmente disse, Ben Roethlisberger ainda está bravo. Assinei o Fieldflix antes dele, mesmo que devesse se inscrever, ele não falou isso. O que ele disse foi, Ben Roethlisberger ainda está bravo. A irmã dele, chupa meu pau. Pro Bowl de 2011, meu Deus, ele é maluco por isso. Só olhando a irmã do Ben.
O AB pode tentar, mas eu nunca ficaria com ela. O ódio entre Tyreek Hill e Jalen Ramsey era diferente, pois envolvia Jake Paul e podia até virar uma luta de boxe. O ódio entre eles surgiu antes mesmo de jogarem juntos ou se enfrentarem em campo. Tariq disse: ele é bom, mal posso esperar para enfrentá-lo e espero que venha para cima de mim. Ramsey não gostava de ser desafiado e respondeu rápido: quero dizer, se você olhar meus vídeos, o que eu faço, né? Toda semana. Eu jogo pressionando toda semana, não importa contra quem eu esteja jogando. Se quiser confusão, ela virá. Agora, depois que ele disse isso, o Tyreek só precisou mostrar para Ramsey quem mandava durante o jogo, pegando vários passes e deixando ele para trás em uma jogada longa. Então, ser superado desse jeito, obviamente, fez Ramsey querer vingança. É por isso que durante o jogo de flag football sem contato do Pro Bowl, ele atropelou Tyreek e o jogou no chão. Foi por causa disso que Tyreek realmente começou a ficar irritado. Por isso, quando participou do podcast de Jake Paul, desafiou Ramsey. Você sabe lutar? Claro, mano. De quem você daria uma surra? Seja sincero. Tipo, esse é o programa onde a gente fala o que pensa. Mas eu realmente quero uma com Jalen Ramsey, de verdade. Ok. Se formos totalmente honestos aqui, eu só quero enfrentar o valentão. Mas tudo bem, por mais convencido que Tyreek parecesse com a ideia, as coisas ficaram sérias quando Ramsey não só foi trocado para os Dolphins, como também virou companheiro de equipe do Tyreek. Tyreek respondeu ao tweet de Ramsey: se me acertar como naquele jogo de flag, vamos brigar. Agora Ramsey também queria bater em Tyreek. Você brigaria com alguém por causa do que o Tyreek Hill falou besteira nesse programa? Sobre mim? E agora vocês estão no mesmo time. Você sabe que é louco? Até mesmo os armários ficam um ao lado do outro. Você realmente lutaria contra ele? Sim, dinheiro, rei. Beleza. Vou acabar com ele se preciso? Tudo bem, admito, eu pagaria pra ver essa luta, mas o ódio entre eles devia causar mais problemas além da vontade de brigar. Porque Ramsey foi trocado. Isso me lembra do conflito entre Josh Allen e Stefon Diggs, que levou à saída de Diggs do time. Ninguém esperava isso de uma das maiores estrelas da National Football League. O jogador foi colocado ao lado de Josh para ganhar vários Super Bowls juntos. Mas como eles sempre chegavam longe nos playoffs só para perder, isso fez Diggs começar a sentir que talvez Josh fosse o problema. No jogo dos playoffs, ficou clara a falta de entrosamento e a frustração entre eles em campo. Isso fez com que eles fossem derrotados em casa e levou Diggs a gritar com Josh na lateral do campo. Agora, vai saber que nomes malucos ele chamou o Josh? Mas o momento foi tão tenso que Diggs chegou a tweetar sobre sua frustração com a situação, o que imediatamente fez os programas esportivos começarem a falar sobre a treta deles. Fica claro que é algo pessoal entre Josh e Diggs. O ódio entre eles cresceu, principalmente no primeiro jogo da nova temporada. O jogo empatou e foi para a prorrogação, com Diggs gritando novamente com Josh. Tudo porque não converteram uma jogada crucial e acabaram perdendo. As coisas ficaram realmente tensas no vestiário. Josh Allen estava sentado, uniformizado, enquanto Kyle Allen o consolava e jogadores se aproximavam para cumprimentá-lo e dar tapinhas nas costas. Sabe, eles estavam tentando animar o cara. Ele estava com uma toalha sobre a cabeça e simplesmente ficou sentado ali. Uma coisa que eu não incluí na história foi Stefon Diggs indo até ele depois do jogo. Acho que não incluí isso porque não sabia o que Stefon Diggs falou para ele, mas Josh Allen foi ríspido com ele e disse: é só um jogo. E meio que fez um gesto tipo: não vou conversar com você aqui. Ninguém nunca tinha visto um gesto assim vindo do Josh. Então tudo isso somado a mais uma derrota decepcionante nos playoffs daquela temporada. Os Bills sabiam que o conflito entre Josh e Diggs impediria o time de chegar ao Super Bowl. Eles se livraram do Diggs trocando-o, o que fez Josh ser questionado se sentia falta dele. Durante o treino, você sente falta do Stefon? Sentir falta? Não sei se eu diria sentir falta. Mas tudo bem, depois que ele disse isso, os fãs com certeza ficaram ansiosos pelo primeiro confronto entre eles. Mas é aqui que Diggs realmente se destacou e levou seu novo time à vitória. Mesmo que no fim parecesse que só se abraçaram inocentemente após o jogo. Tudo o que as pessoas conseguiam comentar era como perceberam que Diggs, na verdade, lançou um olhar atravessado para Josh, mostrando ao mundo que ainda o odeia.